Então, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos agora, oficialmente começando a nossa live sobre déficit de atenção. Se o déficit de atenção, seja no dia a dia, seja em testes neuropsicológicos, ele sempre significa o diagnóstico do TDAH ou ele pode significar outra coisa, né? Outros transtornos, outras hipóteses diagnósticas. E esse tema escolhido pela Angélica para nossa live é um tema muito recorrente no dia a dia das pessoas. Então, em quem está se perguntando, às vezes, se vale a pena, se faz sentido fazer uma avaliação neuropsicológica, se a neuropsicologia pode auxiliar nesse diagnóstico, ou se é algo que já é óbvio, se a pessoa está esquecendo, se a criança está esquecendo, se o adolescente é impulsivo, logo ele tem ali, né, um déficit de atenção ou não. Muito bem. Amada, seja muito bem-vinda. E eu quero que tu te apresente para nossa audiência. Fala de onde tu é, o que tu faz. Conta pra gente. Bom, primeiramente agradecer, Ni, o convite pela live. Me sinto muito lisonjeada, muito honrada de estar aqui com você hoje. Então, eu sou a Angélica Andrade, eu sou psicóloga, sou aqui de Santos, do interior de São Paulo. Sou formada em psicologia, aqui pela Universidade Católica de Santos, e tenho a especialização em neuropsicologia, com formação em reabilitação cognitiva pela Universidade de São Paulo, do Hospital das Clínicas aqui da USP. Atualmente, eu trabalho somente no consultório com a neuropsicologia. Então, tanto com a avaliação neuropsicológica, quanto com a reabilitação cognitiva, desde crianças até idosos. Perfeito, querida. Muito obrigada. Então, já temos aí uma excelente referência em Santos para avaliação neuropsicológica, que é a Angélica, que é muito experiente, tem uma formação de ponta e tá aí com o consultório só decolando cada vez mais, né, Angélica? Sim, principalmente depois de entrar na mentoria com você, né? Que muitas coisas ficaram mais claras também. Que bom, querida, que especial. Já te falei isso algumas vezes, mas gosto de deixar registrado e público que ter pessoas como tu, que são tão inteligentes, especiais mesmo, dedicadas, comprometidas com a neuropsicologia, dentro da mentoria Neuropsi Mais Leve, é sempre uma honra e uma grande motivação para mim. Mas vamos então para nossas pautas em relação a essa pergunta. E falando nisso, como essa pergunta é de grande interesse de todo o público, coloquem aqui no chat para a gente também poder compartilhar e poder responder perguntas de vocês sobre o déficit de atenção, sobre o diagnóstico do TDAH, se isso é ou não é, digamos assim, um problema, realmente um transtorno ou não. Eu acredito que um ponto muito importante, né, Angélica, para a gente começar essa conversa é entendendo que o déficit de atenção, as características desse transtorno do déficit de atenção, são características que ocorrem em toda a população, ou seja, eu, você, todo mundo aqui que está nos ouvindo, todos os familiares, não interessa a idade, todos nós podemos e cometemos falhas de atenção, temos impulsividade, temos alguns momentos de maior agitação. Então, as características do TDAH não são características, né, Angélica, que são, digamos assim, exclusivas de um transtorno. São características que acontecem nas pessoas de forma geral. E isso suscita muitas perguntas, né? Sobre, bem, então, isso é ou não é realmente um problema? Então, vamos conversar sobre isso, Angélica. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho da tua prática, sobre como tu consegue, digamos assim, ter esse limiar, assim, de diferenciar o que é somente uma dificuldade, uma falha, um estilo, o jeito de a pessoa ser, enfim, e o que acaba sendo realmente um transtorno. Sim. Principalmente agora, né, com o aumento das informações, as redes sociais, e etc. Então, muitos pacientes chegam no consultório já com o diagnóstico propriamente dito, já, olha, eu tenho TDAH, quero fazer avaliação só para confirmar. E principalmente aqui, no meu consultório, está aparecendo bastante adulto para investigação do diagnóstico tardio, realmente, né? E tem os testes de internet, né? Tem outras coisas que acabam corroborando para isso. Então, o TDAH, acho que é importante a gente falar que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, necessariamente, as características precisam estar presentes desde a infância. Então, às vezes, quando o paciente chega para avaliação e eu pergunto, tá, mas quando iniciaram, né, as dificuldades?
Ah, tem uns 2 anos, 3 anos, mas como era na infância? Não, na infância nunca apareceu nada. Então isso é uma questão muito importante, porque se não apareceu desde a infância, muito provavelmente é oriundo de uma outra questão, que é onde tem essa diferenciação, né? De condições que podem mimetizar os sintomas do TDAH, mas não são o TDAH, como por exemplo a ansiedade e a depressão, né? Então, como você falou, em qualquer momento da vida, a gente está suscetível a estar mais desatenta, a acontecer alguma coisa que a gente esqueça. Porém, não necessariamente é o TDAH. Porque o TDAH, além de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, as características elas são persistentes. Então, uma coisa é, hoje eu saí de casa e esqueci de pegar a chave, a carteira. Então, aconteceu hoje, mas o quanto isso acontece? Então, no TDAH é um padrão persistente e que compromete o funcionamento do paciente, seja no ambiente escolar, seja no ambiente acadêmico, social. Então, precisa ter esse comprometimento. E é nisso que a avaliação ela também tem essa importância, porque na avaliação eu vou conseguir fazer um mapeamento cognitivo, emocional daquele paciente, investigar quando se iniciaram essas dificuldades, o que de repente está acontecendo na vida daquele paciente que pode ter também influenciado nisso. Então, como eu falei, tem a ansiedade, tem a depressão e tem outras condições também, a privação de sono, o estresse, situações contextuais que podem interferir na atenção. Então, por exemplo, a pessoa que está ansiosa, que ela está sempre com os pensamentos, e se eu fizer tal coisa e der errado. Então, ela está sempre absorta naqueles pensamentos que ela vai parecer desatenta. Mas, na verdade, é a ansiedade dela que está impactando a atenção. E, às vezes, também, Nia, que comigo acaba acontecendo, que na avaliação tem a defasagem nos testes de atenção, né? Mas também não é um teste de atenção que vai identificar se é um TDAH ou não, é todo o contexto, mas não é o TDAH. Pode ser oriundo da ansiedade. Ou aquele paciente que de repente está num quadro mais depressivo. Então, aquele aluno que está na escola olhando para o nada, está mais quietinho. Aí a professora fala: ele está desatento, mas ele pode estar no sofrimento emocional, né? Então, por isso que é importante a avaliação neuropsicológica, né? E o contexto também é avaliação com psiquiatra, com neurologista, para fazer esse diagnóstico correto, porque muitas vezes, se o paciente ele tem um diagnóstico equivocado, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Então, já tive um caso de um paciente que ele veio já para avaliação com diagnóstico de TDAH, mas queria uma segunda opinião, porque não estava certo se era isso mesmo, e ele começou a ser medicado para o TDAH, quando na verdade era um quadro de ansiedade. Então, naquele momento, ele precisaria de acompanhamento para a ansiedade e ele estava sendo medicado para o TDAH, né? Então, é muito importante fazer essa avaliação, esse diagnóstico diferencial, realmente, para a gente não cometer também o risco de fazer um diagnóstico errado. Exatamente, perfeito relato. Acho que tu deu exemplos muito significativos de diferentes faixas etárias de como esses sintomas podem ser confundidos com outros quadros. Então, quadros de humor, quadros de ansiedade, na adultez, né? Personalidade, desregulação emocional. E, na verdade, eu explico sempre também para os pacientes, né, Angel, assim, que quando a gente tem um quadro de queixa de desatenção, Amada, dá uma olhadinha se o teu volume não tá muito alto, tá? Porque eu acho que tá dando um pouquinho de eco. Não sei, pode ser. Ver se Não sei. melhorou. Acho que melhorou, melhorou. Então, quando a gente tem esse tipo de queixa de desatenção, a gente tem que sempre descartar outros fatores, como tu tá trazendo, né? Então, aspectos que são ali do contexto, inclusive a privação de sono, momentos de maior estresse, de maior sobrecarga, que infelizmente, atualmente, com a quantidade de atividades, responsabilidades, afazeres que as pessoas têm, a sobrecarga cognitiva, ela também é uma realidade. E nem tudo é, então, TDAH. É igual a ter TDAH. Então, o TDAH ele precisa ter esse padrão, como tu trouxe, persistente, com prejuízos funcionais claros. E a gente precisa sempre no diagnóstico, então, quem está procurando, buscando um diagnóstico em relação ao TDAH, seja criança, né, os pais procurando por uma criança, adolescentes, adultos, sempre entender assim: a gente precisa antes limpar o terreno. O que é limpar o terreno? É a gente poder olhar se não existem essas outras situações do contexto, do humor, de outros quadros psiquiátricos que estão gerando sintomas de desatenção e de hiperatividade e de impulsividade, né? Eu sempre digo, na depressão nós temos um déficit atencional e executivo óbvio. Na ansiedade,
Também, às vezes até um viés atencional, né, para os estímulos que são aversivos, que são estressores ali, ansiogênicos, acaba prejudicando a distribuição dos recursos atencionais para outras coisas. Transtornos da personalidade, transtornos alimentares, e a gente pode. O autismo, que é um diagnóstico, inclusive, diferencial super interessante da gente discutir aqui, porque é confundido. Muitas crianças autistas são, o primeiro diagnóstico é TDAH. Então, acho que um grande alerta para quem está buscando diagnóstico de TDAH, para quem faz diagnóstico de TDAH, é nunca investigar somente o TDAH, né, Angélica? Isso é uma prática responsável, realmente, quando tu vai num profissional, sempre observa. Tá, mas assim, eu vim aqui com essa queixa de suspeita e de TDAH, mas será que esse profissional ele vai investigar outras coisas ou ele vai investigar só o TDAH? Porque aí o TDAH, eu diria assim, que é o transtorno que a gente acaba tendo mais, muitas vezes, evidências, assim, para fechar em muitos casos diagnóstico. É muito fácil fechar, né? Em termos de critérios. Ah, sim, tem critério. Mas a gente tem que olhar primeiro se há comorbidade, porque o TDAH ele tem muitas comorbidades frequentes. O autismo uma das mais frequentes, por também se tratar de um transtorno neurodesenvolvimental. Na vida adulta, a gente tem todos os desfechos psiquiátricos, porque o não tratamento do TDAH, ele deixa os pacientes num risco aumentado de desenvolvimento de transtornos outros, né, psiquiátricos. Então, humor, ansiedade, como a gente já falou, personalidade, enfim, existem riscos aumentados. Então, é sempre fundamental o profissional e o paciente também terem esse alerta, esse cuidado, assim, tudo bem, a gente vai investigar o TDAH, mas a gente também vai buscar descartar outros transtornos. Isso é fundamental, tu concorda? Sim, com certeza. E também levar em consideração, né, Ni, que não é só aplicação de teste. Muitos pacientes chegam e falam, ah, você vai aplicar os testes, aí o teste vai dar que... Não, o diagnóstico é clínico. Né? Então, precisa também levar tudo isso em consideração. E também avaliações de adulto, principalmente, eu costumo pedir o heterorrelato, que no caso é conversar com os familiares, né? Geralmente pai, mãe, irmão, alguém tem essa vivência maior, porque muitos pacientes não conseguem falar e não se lembram de como foi a infância. Então, como que eu vou conseguir investigar um transtorno do neurodesenvolvimento sem ter informação da infância, né? Justamente. Então, isso é muito importante de levar essa questão em consideração, porque essas informações, já como era na escola, como foi a adolescência, como foi esse crescimento, vão me dar informações para conseguir fechar esse quadro, né? Mas esse quadro eu vou fechar clinicamente, então não eu apliquei esse teste, antigamente se falava disso, né? Ah, se deu alteração na atenção, então é um TDAH. Ah, se deu alteração na função executiva, é um TDAH. Mas tem tudo isso que você comentou, né? De que muitos quadros podem ser confundidos, principalmente o autismo também. Aqui no consultório também é uma realidade, né? Do diagnóstico diferencial entre o autismo e o TDAH, e às vezes em comorbidade, para a gente tentar diminuir esses diagnósticos errôneos, né? Equivocados. Perfeita colocação. Isso é uma investigação responsável. A neuropsicologia, ela se utiliza de ferramentas para mensurar os processos cognitivos, o comportamento, através do autorrelato, através do desempenho em tarefas, através do heterorrelato, através da observação clínica. Mas é muito importante essa informação que tu está trazendo. Nenhuma dessas técnicas, de forma isolada, fecha um diagnóstico. Seria muito simples, né, Angélica? E por isso que o exame neuropsicológico é um dos exames mais complexos de se fazer numa investigação em saúde. Em termos, talvez não tecnológicos, mas em termos clínicos, dos processos clínicos mesmo. Porque nós buscamos evidências de múltiplas fontes. Por isso que é um processo longo. Ele não é um processo feito em 2, 3 consultas. Ele é um processo que a gente investiga, que a gente entrevista, que a gente passa tempo com o paciente. Então, esse fator tempo, ele é muito importante, ele é muito enriquecedor para o exame neuropsicológico. E por esse motivo eu sempre digo, né, para os pacientes adultos exatamente isso que tu trouxe. Eu falo assim, olha, não te preocupa, porque
Nenhum teste de forma isolada vai te dar nenhum diagnóstico aqui, nenhuma resposta de forma isolada vai dar o diagnóstico. Então, o que dá um diagnóstico, o que leva, o que culmina um diagnóstico ali na avaliação neuropsicológica é o todo, é a observação do todo. É o quebra-cabeça que a gente vai ali organizando de informações, de evidências, de dados. Então, a entrevista clínica é muito importante, os relatos são muito importantes, e a gente também tem um olhar muito sensível em relação a contexto dentro da investigação do TDAH. Porque na infância, por exemplo, apesar de ser um transtorno do neurodesenvolvimento, muitas vezes nós temos adultos que não tinham queixas, porque também o ambiente não era demandante, não existia demanda ali para aquela criança, né? Não existia às vezes cuidado, podia existir negligência, inclusive. Então é muito desafiador tu diagnosticar um transtorno como o TDAH num ambiente que não existe demanda, né? Então, assim, se uma criança tem uma escolarização muito pobre, muito pouco exigente, num contexto sem organização, sem cuidado, ela não é cuidada, ela é negligenciada. Isso não necessariamente só em vulnerabilidade social, mas vulnerabilidade psicossocial, né? Assim, das famílias também. Isso tudo pode fazer com que o diagnóstico fique escondido ali, mascarado, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar muito aprofundado sobre as demandas e jamais superficial. Exatamente para a gente não entrar ali numa sequência de diagnósticos aí, como a gente vê muito na clínica, de vem TDAH, 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 tudo se explica pelo TDAH. E aí, quando a gente vai olhar, né, o clínico, o neuropsicólogo, às vezes outros profissionais da saúde não investigam o desenvolvimento social, a comunicação, como é a comunicação, a troca empática, a díade comunicativa, a expressão facial, a reação emocional, a adequação, a pragmática, os erros de leitura e de escrita, que é um erro também muito comum, a gente não comentou até agora, né, Angel? Mas como é comum as crianças com transtorno de aprendizagem não serem diagnosticadas com transtorno de aprendizagem, mas é TDAH. Então a criança não, ela comete erros, ela tem um mau desempenho, ela não consegue se alfabetizar, porque ela é muito desatenta. Isso para mim assim é um dos piores erros, assim, e na minha visão também um erro muito primário, né? Não ventilar, não. Claro, a criança ele tá num processo de alfabetização, tu não vai conseguir dar o diagnóstico na hora, tu precisa ver contexto, estimulação, né? De acordo com os critérios diagnósticos. Mas não ficar acompanhando isso como um possível transtorno de aprendizagem, não somente um TDAH, é um risco enorme. E a gente ainda vê isso, né? Eu vejo, por exemplo, na minha clínica, em escolas particulares isso acontecendo, né? Crianças que estão ali que tem uma escolarização muito boa, que tem um nível de suporte, né, social muito bom e que acabam não sendo aí diagnosticadas corretamente, porque o diagnóstico de TDAH, ele, digamos assim, parece ser muito simples, muito óbvio, né? E outras coisas, outras fontes de informação são negligenciadas. Isso é uma grande preocupação, assim, é uma coisa que me choca mesmo, porque o tratamento do TDAH ele não resolve tudo, né? Ele resolve sintomas muito específicos da criança. Então, não é como se também a gente fosse medicar para o déficit de atenção e tudo fosse ser resolvido com isso. Sim, e também eu vejo bastante aqui o contrário, né? Então tem às vezes escola que está evidente a dificuldade do paciente, a escola fala, é que ela está desinteressada, ela não quer fazer, ela é preguiçosa. E isso também é muito delicado, porque a partir do momento que eu faço reunião com a escola e a escola já tem aquele estigma de que ela é desinteressada, ela é desmotivada, é desorganizada, não é um TDAH, ela é inteligente, mas ela não está querendo fazer. Então isso também é muito delicado, né? Porque a gente precisa fazer essa leitura recentemente mesmo. Eu fiz uma avaliação que foi um caso dessa forma, né? Então na escola era desengajada, desinteressada, desorganizada, mas de fato tinha um quadro de TDAH. E também uma coisa que você estava falando agora, eu lembrei,
você comentou, né, de às vezes o paciente não teve aquela demanda no contexto, no crescimento, e também tem aqueles pacientes que chegam na vida adulta que ao longo da vida eles criaram estratégias para compensar as dificuldades e mascaram justamente também essas dificuldades, né? Então tem aparecido bastante aqui no consultório esses casos, dessas estratégias compensatórias. E aí hoje chega num ponto, até essa semana eu fiz uma anamnese de um paciente de 50 anos, né, para investigação de TDAH, porque falou, "Ah, eu não aguento mais, eu ao longo da vida toda eu criei estratégias, mas agora cheguei num ponto que eu não aguento mais, né? Então isso também é bem importante. Muito importante não deixar de investigar o TDAH, porque mesmo na vida adulta, mesmo com a idade avançada, né, já chegando aí na terceira idade, o paciente pode ter muitos benefícios em tratar o TDAH, benefícios sociais, de autoestima, de produtividade. Então, são muitas as razões pelas quais vale a pena sim investir nesse tratamento, não importa a idade do paciente. Muito bem, minha amada. Muito obrigada pela nossa live. Eu adorei as nossas trocas, como sempre, né? Tu é uma profissional extremamente bem informada, capacitada realmente para o exame neuropsicológico. Tem esse olhar crítico, sensível. E eu tenho certeza que os pacientes que passam por ti estão em ótimas mãos, né? Em mãos muito cuidadosas e zelosas. Eu que agradeço o convite, a parceria. E uma coisa também importante que eu acabei não comentando é que dentro da avaliação, a importância da supervisão, da troca, né? Que é o que a gente tem na mentoria. Essa troca ela é extremamente valiosa. Muito obrigada, Exato. Aninha. Exatamente, exatamente. A gente estar cercados de profissionais que são atualizados, que estão buscando aprimoramento, isso é uma chave do sucesso para diagnósticos bem feitos, sem dúvidas. Eu te agradeço muito, querida. Um super beijo e Obrigada. ótimo dia. Obrigada, Beijo. Angel.